Naquela época eu tinha 16 anos, eu fui em Juiz de Fora para trabalhar numa firma em Juiz de Fora, de um tio da minha mãe, que tinha uma fábrica de móveis. Eu fui para lá com isso. A minha mãe chorou pra caramba porque não queria que eu fosse trabalhar fora. Isso eu cheguei na segunda-feira. No sábado, o Junqueira foi lá e pediu para o papai se eu podia vir trabalhar para ele. Aí falou, dependia de mim, se eu quisesse, eu podia vir. Aí a minha mãe, pelo amor de Deus, vai, porque aqui está mais perto. E realmente, né, eu ia para o Juiz de Fora e trabalhava aqui. Aí eu vim na segunda-feira, aí apresentei lá e tal. O primeiro serviço que ele me deu foi desentortar prego. Uma lata de 20 litros de prego, que era da construção. Porque, na verdade, naquela época se aproveitava tudo. Bobo quem fala que joga fora. Infelizmente, hoje estão desmanchando e está largando para lá. Mas aproveitava. Aí eu comecei lá, desentortando prego, porque o Natanael estava trabalhando para ele, para me dar suporte, para me aprender. Então, fiquei trabalhando com ele lá, fazendo isso. Ia lá, desentortava prego, vinha para poder ajudar na loja. Chegava o freguês e dava, vem cá para você conversar, mostrar livro de preço, como é que fazia. Porque tinha uma coisa que pouca gente sabe, mas naquela época ele vendia a prestação. Então nós tínhamos um cartão, não sei se vocês ainda têm hoje, devia ter guardado pelo menos para lembrança. Um cartãozinho verde, assim, era desse tamanho assim. Era 2 cartões, um com a loja e um com o cliente. Então ali eu anotava a compra e conforme eles iam pagando, até de 10 vezes que dividia, eu vou comprar um guarda-roupa na época, então é X. Aí quanto custa? Eu vou dividir de 10 vezes. Dava uma entrada e dividia de 10 vezes. Então todo mês ele levava o cartão e a gente pegava o cartão dele, o nosso cartão, e anotava ali a data, quanto deu e quanto sobrou. Se é o débito seu, é tanto. E era dessa forma. Então eu tinha que aprender esses macetes. E outra coisa é que ele fabricava colchão de capim. Então tinha dois problemas nessa fábrica de capim. Lá do lado da loja tinha um galpão enorme que se enchia de capim mumbeca. Pouca gente sabe até o que é, né? Se falar com você não vai saber. E a gente trazia, era caminhão de capim mumbeca. É um capim fininho, macio, para fazer exatamente colchão. Então, descarregava aquele caminhão de capim que a gente buscava na cachoeira, lá na cachoeira. Cachoeira Grande. Indo para o Fagundes. Ali tem um lugar, provavelmente hoje ainda deve ter, que tinha muito desse capim. E tinha que ir lá cortar. Cortar ele embaixo, fazer esse fechão e tal. E eu aprendi a fazer colchão com o Sr. Tianguinho. O pai dele fazia colchão. E eu aprendi com eles. Mas como tinha movimento na loja, nem sempre dava para fazer. Então eu trazia o Sr. Tianguinho, que era o pai dele, para vir fazer, porque precisava de muito. Por exemplo, tinha que mandar para Barroso 10 colchão de casal, 20 colchão de solteiro. Aí para fazer, um só para fazer, não dava conta. Não dava para Barroso porque o papai teve uma loja em Barroso. Quando mudou... A loja, quando mudou, fez a loja lá, nós ia vender lá em Barroso. Eu fui muitas vezes com ele de trem, do trenzinho, da rede que tinha aqui, e a gente ia de mala e chegava lá vendia. Depois, quando eu vendi 10 colchões, aí a gente despachava no trem da rede. E a pessoa ia na estação lá em Barroso tirar. Então, os vagões, né, fechados, onde a gente colocava carga realmente. Era para isso, era móveis, era colchão, cadeira, mesa, ia tudo no trem. Era embalado. Tá? A gente já vinha de Lafayette e deixava embalado para mandar para lá quando não tinha que invernizar. Quando tinha que invernizar, era eu que invernizava. O móvel vinha sem verniz. Sem verniz, aí eu que invernizava. Aí eu trabalhava aí um dia inteiro só invernizando. Invernizava todos eles, quando tinha que invernizar. Quando não tinha, do jeito que veio embalado, já mandava para lá. Porque o freguês já sabia que ia receber lá em Barroso, na estação. Então era por conta dele retirar. Isso aí foi quando nós começamos, lá embaixo. E quando nós tínhamos que trazer móveis que vinham de Lafayette, a gente tirava ele naquela galhota que eu falei. Era uma carroça grande que era puxado para a gente. Nós é que arrastava aquela carroça. Aí punha 2, 3 guarda-roupa, levava, voltava para buscava um engradado de cama, porque ela vinha engradada. Aí 5 camas, 5 cabeceiras, 5 pés e 5 estrados, tudo tinha que pôr
vinha aquela quantidade já pregada ali para poder carregar. A gente levava na galeota. Era praticamente o meio de locomoção que tinha para fazer chegar a mercadoria até aqui. Entendeu? Até aqui e até lá. Era a maneira mais fácil que tinha, né? Porque não existia caminhões igual tem hoje, tá certo? Eu lembro aqui, Antônio Carlos, olha só como é que é a vida da gente. Né? Eu lembro que nós tínhamos aqui 2 carros de passeio, tá certo? E um senhor que tinha táxi. E tinha 2 caminhões. 2 caminhões. O senhor Vitório Campos tinha um caminhão, tá certo? Que esse é que fazia algumas mudanças, alguma coisa, que é o senhor Vitório Campos. E o senhor Zé Retório, porque mexia com carvão, tinha um caminhão. Tá? Depois, aí já foi melhorando. Um irmão dele, o senhor Zé Retório, que morava nessa casa da esquina ali. Na casa da Dona Arlete. Da Dona Arlete Retório. Veio o irmão dele, que era o Vitório Retório. Esse foi meu tio emprestado, porque casou com a tia da minha mãe, e que morava ali na frente. Aí montaram um posto de gasolina. Aí, ali, hoje, onde é a farmácia do Rangel, tinha um posto de gasolina. O último presidente do conselho do América Futebol Clube foi meu pai. Por quê? O América, como todos vocês conhecem, tem quadra, tem piscina, e nós lembramos da época do América, onde tinham feito só o buraco para fazer a piscina. E o Altamir era responsável pelo América e fazia bailes para a gente fazer a piscina do América. Para arrecadar dinheiro. Para arrecadar dinheiro. E ele vai entrar... Na época era o senhor Raul. O senhor Raul, um senhor que veio de fora, que veio morar aqui, que aposentou, acho que ele era de Volta Redonda, e vou morar aqui e assumiu a presidência do América. Com a intenção de levantar o clube mesmo. Porque nós tínhamos, como time de futebol, era impecável. Então ele ganhava mesmo, foi campeão muitas vezes, era muito bom. E aí o senhor Raul assumiu a presidência com essa intenção, vou fazer uma piscina, uma quadra coberta, e realmente ele assumiu e fez. Depois do senhor Raul, entrou o senhor Mário Duarte, presidente do América. Aí deu um ênfase lá, realmente foi muito bom durante a presidência dele, só que tempo em tempo tem que mudar. Aí o senhor Mário Duarte ganhou na loteria e foi embora para Brasília. Como o senhor Mário foi embora e ele ficou, aí passou o tempo, né? Aí deu uma trégua, passou a presidência do senhor Didi. Ah, sim. Aí foi o senhor Didi Mendes que Sou foi o seu Didi. presidente. E quando foi terminando, que o senhor Didi era presidente, meu pai foi o presidente do conselho. Porque tem o presidente do conselho, em que todos os sócios fazem parte, e a presidência do clube. Eu lembro que na época, como não tinha ninguém querendo assumir a presidência do clube, Ninguém. o meu pai pagou todos os funcionários com o dinheiro dele e guardou todo o material, pediu para guardar todo o material do time, pôs o cadeado no portão do América e falou que o América só reabriria o dia que tivesse alguém de responsabilidade para assumir a presidência. Foi muito criticado na época, mas como meu pai era americano, assim, apaixonado, ele não queria ver todo aquele patrimônio acabar. Estava se deteriorando com o tempo, não estava sendo bem cuidado, sabe? E depois disso, assumiram outras pessoas, ressarciram meu pai, porque tinha despesa com o empregado, tinha várias despesas que meu pai pagou para não piorar mais a situação do clube. Na época que o Junqueira foi presidente, ele comprou camisas novas, alambrou o campo, ele comprou macacão para os jogadores que não tinham, né? Jogador, simplesmente era um jogador. Não, ele falou, vamos estruturar. Então foi ele, foi o Zé da Loja que pôs rede no campo, que era campo, tinha as traves, mas não tinha rede, na época dele. Pôs rede, alambrou o campo, comprou as camisas de acordo para o time, na época era branca e verde, e os macacões, que a Celina deve lembrar, que era um macacão de moletom,
branco e verde. Equipou realmente o time. Depois aí foi passando, é automático, né? Porque vai mudando. Aí mudou de presidente, foi cada um da sua maneira. Quando o América jogava aqui, que era, como o Altamir falou, um timaço, que tinha muita gente boa jogando, e vocês vão ter oportunidade ainda de ver falar, o movimento todo da cidade era o campo de futebol. Então todo mundo ia para o campo de futebol. Onde o América fosse jogar aqui ou fora, levava muita gente no campo, porque o time era muito bom. Ia junto. E o papai gostava. O papai sempre gostou muito de futebol. Esse aqui é o Tutuca. Esse aqui é o Paulinho, irmão da Márcia Cabral. Esse aqui é o irmão do Manel, Lisboa. O Armando? Não, é o Luísio. Esse é o Luísio. Esse aqui era um aluno da FEBEM que eu não lembro o nome dele. Esse aqui é o Manel Ruela. Esse aqui eu sou Zé Carlos Cabral. Esse aqui eu sou Antônio Eustáquio. E esse aqui eu sei que lembro o nome dele. Eu não cheguei a conhecer ele, não. Não lembro não, quem que era. Esse também era da FEBEM. Era. Aqui meu pai, quando ele serviu o exército, o meu pai quase foi preso, porque ele não se alistou na época certa. Meu irmão jogou futebol há muito tempo. E futebol de salão, o pessoal gostava muito dele, levou ele para passear. Aqui nós temos alguém aqui, de Antônio Carlos. Esse aqui ó, é o Luiz Sérgio. Esse aqui é o Wellington, um que trabalhou na Boa Nata há muito tempo. Esse aqui é o César da Erminda. Esse aqui é o Valtinho e esse aqui é o Eugênio. Eles jogavam no time da Shadows Boutique. Então era um time de futebol de salão em Barbacena que tinha muito tempo. Aqui era o time do União, que eu jogava, e aqui você deve conhecer todos, porque é o Virgílio, eu, o Eduardo, o Marquinho, o Parreirinha, o Paulinho, que morava em Safortes, que já faleceu, o Alexandre, do Neis, esse aqui, você deve saber quem que é, né? Que é o Lelei, o Ricardo, esse rapaz era de Barbacena, e esse aqui, Alexandre Lade dos Anjos, mais conhecido como Doidinho, é o funcionário do Mauro hoje. Esse daqui é a escolinha do América. A gente tinha uma figura icônica aqui, que era o Zé Luiz. Então, desde pequeno, foi o homem que, aqui em Antônio Carlos, começou a juntar as crianças. Zé André, esse aqui é o Murilo do Zé Maroca, o Lilinho, esse aqui é o filho do Ica, esse aqui é o Cacazinho, esse sou eu, Zé Roberto. Mário Caporal era o médico da cidade. Ziza, Marcos Flávio, esse aqui, eu esqueci o nome dele, o pai dele também aqui, o Toninho, irmão do Cacá, que já faleceu, o Cacazinho e o Pipico, irmão do Gilberto. Tinha o time do Bamerindos, então eu saía para jogar fora, sempre precisava de um goleiro, eu ia. Gilberto, Batata, Gaspar, eu, o gerente do banco, e esse rapaz aqui foi aluno da FEBEM, o Dentim, que foi aluno da FEBEM também, que trabalhou no banco. Aqui um torneio de futebol de salão que teve na FEBEM. Então aqui eram os times todos misturados. Bizinho, primo do Valtinho, esse era o Cláudio Barbacena, eu, na época era cabeludo, tá vendo? Já foi lá. Gilberto, Alonso, Gilmar, a turma aqui de baixo, Valtinho, Geninho, Zé Maria. Essas fotos aqui já são mais novas, é o mesmo time, mas todo mundo aqui de Antônio Carlos, ó. Tá vendo? Eu tô aqui, Virgílio, Cacá, Parreirinha, Ricardo, Geninho, Rogerinho, Marquinho, Eduardo, Paulinho, Canarim, o Doidinho tá aqui de novo. Esse aqui é o filho do Bulau, que jogou com a gente aqui. Caveirinha? É o Caveirinha. Esse aqui, eu não sei se esse aqui é o Vinícius. Não, o Vinícius do Sozé Carlos não estava aqui, não. Sutiã. Sutiã. Esse aqui é o... Ai, meu Deus, esqueci. Morava lá no Sagrada Família. Então, esse time aqui também foi campeão aqui, no América, e Antônio Carlos também. Meu pai era uma das referências na cidade, no comércio, por quê? Tudo era no Zé da Loja. Ah, eu preciso de uma linha, vai no Zé da Loja. Precisava de alguma coisa. Éramos nós, os mais antigos. Se eu tiver errado, o Altamir vai me corrigir. O Sr. Tiago da Silva, a Casa Mendes aqui em frente, o Bar do Elvio, o Bar do Lili, Sovagico. o Sovagico, que é o pai do Sr. Moacir Becho, que era embaixo do hotel.
Então, a cidade girava em torno disso. Não tinha muitos horários de ônibus para Barbacena. Então, o comércio de Antônio Carlos era um comércio forte. O pessoal ficava aqui, vinha muita gente da roça. Eu lembro aqui que no São Joaquim, no final de semana, o pessoal vinha para fazer compra, amarrava os cavalos na beirada do passeio, tinha umas argolas no passeio assim, aonde eles amarravam os cavalos para fazer as compras e aí aproveitava, né? Fazia compra, vinha comprar roupa e lá pelas tantas ia embora, porque já tinha tomado umas também e haja caminho de volta, né? O Zé da Loja, na verdade, ele uma ocasião ele quis ser candidato a vereador. Como candidato a vereador, ele teve 33 votos. Não se elegeu. Mas ele era uma pessoa assim, aonde você vai? Vou no Zé da Loja. O que você vai comprar? Vou comprar no Zé da Loja. Então, era uma pessoa referência. E tem uma coisa que pouca gente sabe, até mesmo a família, pouco deles sabe quem era o Zé da Loja. Ele era uma pessoa assim, o que é meu, é meu. É 1 centavo, é meu. Mas em compensação tinha uma coisa. Ele fazia coisa que ninguém sabia. Ajudava muita gente. Muita gente ele ajudava sem aparecer de maneira nenhuma. Eu, porque estava sempre do lado dele, né, que eu vivi com ele 30 anos e 6 meses, eu estava do lado dele mesmo. Então via muita coisa que ele fazia que a própria família não via. Tem um caso dele, não vou contar quem é, porque isso aí não vai ficar bonito. Tem uma pessoa que hoje não existe mais, aqui em Antônio Carlos, chegou aqui numa situação muito difícil, e ele, o Zé da Loja, compadeceu dessa pessoa, foi no banco, fez o gerente emprestar dinheiro para a pessoa, e falou que se ele não pagar, eu pago. Bom, isso é um caso, né? Não vou citar quem. Mas ele era desta forma. Era prestativo, corria atrás, chegasse para ele e falasse assim, estou precisando, ele não media dificuldade. E sair daqui, levar uma pessoa em Belo Horizonte para fazer um exame, para fazer uma cirurgia. E não... Foram várias, né? Ele era dessa maneira, tá? Mas tinha muita gente que não gostava do Zé da Loja porque ele cobrava. Ele cobrava mesmo. Venceu, não pagou. Ele falava, fulano, você esqueceu de mim? Era a cobrança que ele fazia. Ô fulano, você esqueceu de mim? Quer dizer, não falava com ele, eu estou te cobrando, porque você não me pagou. Não, você esqueceu de mim? Era dessa forma. Tem gente que não gostava. Mas ele era honesto, honestíssimo. Graças que é a meu, Deus. é meu, que é seu. E não media dificuldade para atender ninguém. Não media mesmo. Ajudar os outros. E existia, eu vi muitas vezes, ele sair daqui de Antônio Carlos de carro, depois que ele comprou o carro, levar a gente em São Paulo, porque faleceu um parente lá e não tinha como ir. Ele saía daqui e ia levar. Isso eu sou testemunha que não foi uma vez nem duas. Tinha um probleminha. Era danado para dormir no volante. Teve um funcionário dele, que foi um dos primeiros funcionários, se eu não me engano, o Tito Nesselin. Ele saiu daqui e foi para Cruzeiro. E quando ele foi para aposentar, isso eu estava trabalhando ainda na loja, ele ligou para cá pedindo se o Zé da Loja arrumava para ele a documentação de tempo que ele trabalhou. Eu falei com ele, falei, Zé, o Tito está pedindo para arrumar a documentação dele. Ele falou, eu não sei se existe não, mas como eu sabia de tudo na loja, né? Eu falei, eu sei, existe, tá o livro, tá a documentação toda ali. Eu falei, não, pode arrumar para ele. Na mesma hora, pode arrumar para ele. Pô, ele foi funcionário da loja, então ele não tem desse negócio, é direito dele. Ele tinha esse particular dele. É seu, é meu, mas vamos ajudar quem precisa. Sempre foi assim, sempre. O Jacinto, que trabalhou para o papai, que a gente já comentou lá atrás, foi o primeiro funcionário que antes do Altamir chegar, o Jacinto já trabalhava aqui. Certo dia, há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás mais ou menos, ele veio procurar se não tinha alguma coisa que ele precisava comprovar que ele trabalhou com meu pai. E perguntou se não tinha alguma coisa, só que como era muito antigo, era lá no começo, não se usava guardar. Essa que o Altamir está falando é mais recente.
Não, esse é mais antigo. Quando... Foi antes. Ah, o título foi antes. Qual não foi a minha surpresa quando ele falou assim, esses móveis aí, eu ajudei. Deixa eu ver. Tem alguma coisa, porque tinha que ter alguma documentação com a letra dele. Qual não foi a minha surpresa? Que atrás de uma cômoda, que até outro dia ainda estava aí na loja, costumava-se colar uma etiqueta falando quando foi adquirida, de quem foi adquirida, para qual indústria e a data. E era meio que um controle de qualidade, pois ele fotografou essa etiqueta e essa etiqueta ele pôde comprovar o período dele trabalhado na loja, porque essa etiqueta tinha data e a letra era dele, tinha o nome dele, porque eu escrevia, preenchia e colocava Jacinto. Ele pôde aquilo serviu como documento para ele. Eu costumo dizer o seguinte, nós precisamos deixar rastros. E o Junqueira deixou um rastro em Antônio Carlos, porque ele foi um dos que iniciou realmente movimentando o comércio de Antônio Carlos. Ele foi uma pessoa que trouxe para Antônio Carlos algo que na época não tinha. Então nós tínhamos aqui diversas coisas, mas não tinha móveis. E ele veio para cá, trouxe móveis, estruturou uma maneira de vender roupa que não tinha, né? Não existia, ninguém tinha coragem de ir para São Paulo. E ele não, ele era extrovertido. Vamos para São Paulo agora? Vamos, não tem desse negócio. Então ele em si foi um dos grandes que ajudou realmente a ampliar a cidade. Você vê o que ele foi do América, ele foi presidente, ele foi diretor, ele foi presidente do Conselho Fiscal do América, ele foi candidato, ele ajudava as pessoas. Então ele tem uma influência muito grande. Na igreja, por exemplo, fez parte da comissão Santana, que reformou a igreja e a casa paroquial na época. Tá certo? Então você vê, ele teve um envolvimento na cidade. Ele é um ponto de partida realmente que a gente vê aqui. Não é porque eu trabalhei com ele, porque eu conheci, convivi com eles, mas foi uma realidade. Para começar, veja só uma coisa, que quando era a fábrica de leite, que venderam os lotes aqui, ele comprou um lote, depois ele comprou outro. Tá certo? Ele foi um dos primeiros a construir. Ele foi o primeiro a construir. Essa casa aqui foi a primeira casa a ser construída onde era a fábrica de leite. Porque senão isso aqui seria uma tapera. Porque ninguém tinha coragem de fazer o que ele fez. De estruturar, fazer uma casa, fazer um prédio e ter até hoje. Depois disso, o pessoal começou. Já o fulano fez, vamos fazer. Então, para mim, ele foi um elo que iniciou mesmo, deu estrutura para Antônio Carlos. Mudou a visão de Antônio Carlos. Hoje todos conhecem o Marcelo Junqueira. Mas eu sempre fui o Marcelo do Zé da Loja, apesar de ser chamado de Geninho, que é meu irmão, é meu irmão antes de mim, o pessoal mais velho até hoje me chama de Geninho. Bete, Margarete, Eugênio e Marcelo. Todos nascidos e criados em Antônio Carlos. Nascido mesmo, porque os meus 3 irmãos todos nasceram em casa. Só eu, como nasci em 68, já existia a Policlínica em Barbacena, né, mãe? Eu nasci no hospital, mas todos nasceram em casa. E todos nasceram o contrário. Todos? Então, é a minha referência. Como eu já havia dito antes, tudo que vocês estão vendo aqui é graças ao Zé da Loja. Eu tenho um orgulho muito grande, porque recebi, pronto, mas não parei. Hoje você sabe, eu sou empresário do ramo do comércio, sou empresário lotérico e dei continuidade. Tive a oportunidade de sair, sim. Tive a oportunidade, estudei, fiz engenharia muito tempo, depois voltei, fiz contabilidade, sou contador formado e falo de coração. Tenho muito orgulho de ser de Antônio Carlos. Eu acho que onde ele estiver, ele está muito feliz. Porque todos os dias eu procuro todo dia honrar isso. Tem, sabe? Não só aqui na cidade, mas em outros lugares. Onde que ele for.
por onde meu pai passou, e hoje eu trilho o caminho, eu procuro sempre ser uma pessoa justa e perfeita, em todos os meus atos, em tudo que eu faço. A mesma seriedade que meu pai tinha, a mesma honestidade que meu pai tinha, eu tenho hoje. Eu tenho isso, eu levo isso com maior orgulho. E toda a nossa família também, que não está presente, mas que tem o mesmo pensamento do que eu.